Amém? Então, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 16, versículo 16 até o verso de número 18. Hoje nós vamos falar uma coisa bem interessante. A igreja vem da ressurreição. Sem a redenção não existiria a igreja. A igreja é o fruto do plano de redenção de Deus, a qual o Senhor nosso Deus criou para nos redimir das mãos do inimigo. A ressurreição é a prova de que Jesus está vivo. A ressurreição é a prova que a igreja é real. A ressurreição de Jesus, a igreja está composta de cabeça, corpo e membro. Jesus é considerado cabeça, nós somos considerados membros. Eu sozinho não sou a igreja. Segundo a Bíblia, eu sou membro do corpo de Cristo. Para muitos, a igreja é o prédio e o nome da placa lá fora. Jesus nunca morreu por tijolo e cimento. Ele morreu por pessoas. Ele morreu por você. A vida dele, o sangue dele foi derramado por você e para você. Como Cristo é o cabeça é responsável para suprir a igreja de um tudo. Eu não sei, hoje, não sei, acho que nessas Bíblias não tem mais aquelas 4 páginas em branco. Ainda tem essa aí? Eu acho que as Bíblias antigas tinham 4 páginas em branco. Aquelas 4 páginas em branco que tinham na Bíblia antiga significava 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Foi quando Deus parou de falar, e a última palavra lá é referindo-se à maldição. A nova palavra no Novo Testamento se refere à bênção com a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período, que custou 400 anos, 323 a.C., tem um homenzinho chamado Alexandre o Grande. Você já ouviu falar dele? Deve ter estudado sobre ele. Ele venceu muitas batalhas, conquistou muitos territórios, e ele começou a ter uma ideia de unificação. E ele começou a ter uma ideia de juntar tudo, de todo mundo falar o mesmo idioma e tal, e ele obrigava nas nações que ele conquistava a todo mundo falar o grego. Ele que trouxe o helenismo naquela época, com a ideia de fazer com que todos falassem da mesma forma e tivessem a mesma visão. Foi ele quem obrigou a Ptolomeu a traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Ptolomeu, por sua vez, pegou 72 judeus e os obrigou a traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Em certo sentido, isso foi bom, porque a Bíblia se espalhou em todos os continentes que foram conquistados por Alexandre. Aleluia! O interessante é que quando Ptolomeu obrigou os judeus a fazerem isso, ele separou eles, colocando em lugares distantes para que um não combinasse nada com o outro. E quando eles trouxeram a tradução, elas estavam fiéis, iguais e na mesma interpretação, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Não é maravilhoso isso? Com a morte de Alexandre o Grande, veio o grande Império Romano. O grande Império Romano surgiu na decadência do judaísmo. E é importante você entender esses 2 pontos, porque o que foi que Roma fez? Roma expandiu as estradas, Roma gerou infraestrutura, Roma fez com que os caminhos entre as cidades ficassem mais curtos pela pavimentação, e Roma criou uma grande estrutura de segurança para que as pessoas pudessem trafegar, para que o comércio pudesse ser atingido, e Roma se expandiu grandemente. Roma entra em Israel e eles começam a possuir, o judaísmo naquela época começou a perder grande força. Foi nesse período que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus traz com ele 3 coisas maravilhosas. Primeiro, a expansão da palavra na língua do grego. Segundo, a infraestrutura para o evangelho ser utilizado. Quem mais utilizou essa expansão foi o apóstolo Paulo. Ele saiu nas cidades divulgando o evangelho, mas, por incrível que pareça, a maior divulgação do evangelho se deu entre as pessoas comuns, pessoas que trabalhavam, pessoas no rural, pessoas no seu dia a dia, elas que começaram a compartilhar de casa em casa o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus ir para o céu, nos 33 anos que ele passou aqui na terra, após a sua morte, 3 dias depois ao ressuscitar, ele ainda passou mais 40 dias aqui na terra, dando aos discípulos as instruções de como é que ele queria que os discípulos pregassem o evangelho.
Ele lhes deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. E lhes diz: toda autoridade é me dada no céu e na terra. Vão no meu nome, expulsa os demônios, cura os enfermos, limpa os leprosos. Pregue o evangelho a toda criatura. Só que isso não aconteceu porque os judeus pensavam que o evangelho era somente para eles. Nenhum deles tiveram o entendimento de que o evangelho seria pregado até os confins da terra. Eles até se espalharam na perseguição do capítulo 8, mas eles foram só para os seus, procurando só os que estavam dispersos e pregando o evangelho para eles. Até que no capítulo 10, Deus deu uma visão maravilhosa para Pedro e mostrou para Pedro que ele não deveria considerar comum o que Deus tinha santificado. Foi aí que eles começaram a entender, e no capítulo 11, quando Pedro volta para a sua igreja em Jerusalém, ele tem que explicar aos irmãos por que ele foi comer na casa de Cornélio, que era um gentio. Gentio era toda a nação, pessoa e povo que não era da linhagem de Abraão ou que não era circuncidado de acordo com a linhagem de Abraão, era considerado gentio, seja brasileiro, argentino, africano, alemão. Se não fosse Israel, se não fosse circuncidado segundo o rito de Israel, era considerado gentio. Por isso que quando Jesus foi pregar para aquela mulher no poço de Samaria, ela disse: como é que você, judeu, fala comigo que sou gentio? E aí ele disse: se você soubesse quem fala com você, tu irias pedir e ele te daria água da vida. Aleluia! Os discípulos não saíram. Foi por isso que Deus levantou um homem chamado Paulo. No capítulo 9 de Atos, Paulo é salvo, é ungido pelo Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo e é ordenado a ir pregar o evangelho para os gentios. Da mesma forma que Deus operou poderosamente para os judeus através de Pedro, Deus levanta um homem chamado Paulo que opera poderosamente a favor dos gentios. Paulo começa a pregar que os gentios tinham o mesmo direito à herança que o povo de Israel tinha, que era da linhagem de Abraão, porque a bênção não era simplesmente só para os judeus, porque desde o anúncio que Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava dizendo, o evangelho vai dar acesso a todo aquele que crê, receber a mesma bênção de Abraão. A bênção de Abraão tornou Abraão rico. A bênção de Abraão tornou Abraão fecundo. A bênção de Abraão entrou no ventre de Sara com 90 anos, um ventre apodrecido, um ventre morto, e gerou uma vida nela, que dela descenderam uma multidão como a areia que está na praia do mar e como as estrelas que estão nos céus. Aleluia! E aí a Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Paulo prega aquilo, dele a revelação do Espírito e diz, olha, sabei, pois, que os da fé são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora, por causa do evangelho, você pode ser tão abençoado quanto um judeu é. É difícil você encontrar um judeu pobre, é difícil você encontrar um judeu quebrado, porque ele crê na bênção de Abraão. Mas por causa de Cristo, a bênção de Abraão chegou até nós. Essa bênção está disponível para você hoje. Essa bênção inclui cura. Essa bênção inclui prosperidade. Essa bênção inclui restituição. Essa bênção inclui libertação. A bênção, quando não está presente, a maldição se estabelece. Veja que quando a bênção está presente, a maldição não encontra pouso, ela não encontra causa. E é por isso que a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, pelo evangelho, eu e você temos direito à mesma bênção de Abraão. Segundo a palavra de Deus, a bênção enriquece e não acrescenta dores. Segundo a palavra de Deus, a bênção repousa sobre a cabeça do justo e a bênção está na casa do justo. Por isso que tudo que você fizer, abençoado será. Se obedecer a palavra, é abençoado na entrada e é abençoado na saída. Você entra para fazer um negócio, é abençoado. Você sai daquele negócio e também é abençoado, porque você está em Cristo, e quem está em Cristo é abençoado com toda sorte de bênção. Por mais que Abraão desejasse um filho e quisesse um filho, Deus deu a ele um filho, mas na mente de Deus o descendente não era Isaac, o descendente era Cristo. Veja que quando Abraão viveu na terra, no capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão era extremamente rico em ouro, em gado e em prata. E por que ele era rico? Por causa da bênção. A bênção estava sobre ele, a bênção favorece, a bênção abre porta, a bênção facilita as coisas chegar até você. Aquilo que você leva anos para
conseguir, a bênção acelera o processo para chegar até a sua vida. Quando Abraão morreu, antes de morrer, ele impõe as mãos e transfere a bênção para Isaac. É maravilhoso ver Isaac chegar numa terra onde havia fome, igual a que Abraão enfrentou. E a Bíblia diz que Abraão, quando esteve lá, invocou a bênção e prosperou naquele lugar e abriu fontes onde ninguém conseguiu abrir. E agora quem estava lá era o seu filho Isaac. E Deus disse, porque Abraão, teu pai, obedeceu minha palavra, se você não sair daqui, eu vou te abençoar. E naquela terra de seca, a Bíblia diz que Isaac plantou e Deus deu a ele 100 por 1. Imagina, cada semente que você planta, 100 por 1. Cada semente que você planta, 100 por 1. Cada semente que você planta, 100 por 1. Cada empresa que você abre, 100 por 1. E a Bíblia diz que ele ficou tão rico, enriqueceu e prosperou e ficou riquíssimo, que ficou mais rico do que o rei daquela região. E a Bíblia diz que o rei chegou para ele e olhou e disse, agora eu vejo que você é um abençoado do Senhor. Quando a bênção está na sua vida, evidências vão acontecer na sua vida. Tem que ter evidências de que a bênção está na sua vida. A bênção representa o favor de Deus sobre você. A bênção vai te colocar como altamente favorecido. Ninguém para um abençoado. Por mais que persiga o abençoado, ninguém para um abençoado. Quando antes de Isaac morrer, ele transfere a bênção para Jacó. Aleluia. Jacó desce para trabalhar com o seu tio. O seu tio engana ele 10 vezes, muda o salário 10 vezes, até que ele entende que ele é o abençoado e que ele carrega aquela bênção pela imposição de mãos. E ele começa a trabalhar e a Bíblia diz que Deus pega o rebanho de Labão e transfere para Jacó, porque ele entendeu que ele era um abençoado. Depois dele foram gerados 12, que vai surgiu a nação de Israel, que são os patriarcas. Desses 12, veio um homenzinho chamado José. Ele era tão abençoado que os irmãos, com raiva e com inveja dele, jogaram no calabouço, a bênção tirou ele. Quando a bênção levou ele para o Egito, a Bíblia diz que quando ele chegou no Egito, o homem que comprou ele disse, vá tomar conta do tijolo. O tijolo começou a prosperar. E ele disse, o que é que está acontecendo? Onde não tinha nada, era a empresa mais ruim que eu tinha, está prosperando. Deixa eu tirar esse cara aqui e vou tomar ele para tomar conta das minhas plantas, do meu jardim. E a Bíblia diz, quando ele foi tomar conta, o jardim prosperou, as plantas prosperaram, e ele disse, rapaz, eu vou dar todas as minhas empresas na mão desse cara. E quanto mais ele colocou empresa, mais as empresas prosperaram. E aí esse homem chegou para ele e disse, eu vejo que você é o abençoado do Senhor. Aleluia. A partir daí, a mulher do cara se apaixonou, porque José, tudo que colocava a mão, prosperava. Fizeram uma armação, ele terminou indo para a cadeia. Qual foi o resultado? A cadeia prosperou. Agora todo mundo queria ficar preso, porque a cadeia era o melhor lugar para se estar. Ele prosperou de tal ponto que sai da cadeia direto para o trono. Quando ele chega no trono, gente, e ao assentar-se no trono, o que é que acontece? O Egito prospera. Prospera de tal maneira que houve uma fome, Deus deu a ele uma inteligência, e as pessoas começaram, por causa da fome, a trazer os terrenos para comprar comida. Primeiro foi o dinheiro, e aí acabou-se o dinheiro. Aí começaram a trazer os terrenos, aí começaram a trazer as casas, aí começaram a trazer os animais, aí por último eles se deram como oferta para ter o que comer. E a Bíblia diz que dessa forma José pegou toda a riqueza da terra. José e Cristo são semelhantes na mesma coisa. José foi rejeitado, José foi para o calabouço e depois vai para o trono. Jesus foi rejeitado, Jesus foi para o calabouço e depois Jesus foi para o trono. Para o pai, José estava morto. Porque pegaram uma túnica que era de José, rasgaram, molharam com sangue e disseram, teu filho está morto. Mas José estava vivo e estava reinando. José tinha que provar para o pai que ele estava vivo e que estava reinando. E qual foi a prova? Mandou carruagens reais, cheias de comida e cheias de provisão. Quando os irmãos disseram, teu filho está vivo e está reinando, a palavra só não era suficiente. Qual era a prova? A carruagem real. Todas aquelas bênçãos eram a prova de que José estava vivo e estava reinando. A mesma coisa serve para nós hoje. Não é suficiente só dizer que Jesus está vivo e está reinando. O
os dons, as manifestações, a provisão, porta aberta, emprego, restituição, carruagens reais cheias de milagres chegando para você hoje à noite. Literalmente uma avalanche de milagres chegando na sua vida para provar para você que Jesus está vivo, assentado sobre o trono, e não somente isso, Ele está reinando sobre a pobreza, Ele está reinando sobre a miséria, Ele está reinando sobre a escassez. É hora de você tomar posse e não aceitar pobreza na sua vida. É hora de você tomar posse e não aceitar maldição na sua vida. Você não é um amaldiçoado. A bênção chegou quando Cristo chegou. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 disse: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz: Ele foi pendurado no madeiro para que a bênção chegasse em Jesus Cristo. Quem tem Jesus aqui hoje à noite? Quem confessou Jesus hoje à noite? Se você tem Jesus, a bênção chegou. Ela não vai chegar, a bênção chegou. Diga: a bênção está comigo. O que eu faço prospera. Aonde eu colocar essas mãos vão prosperar. A maldição acaba quando Jesus entra na sua vida. A maldição cessa quando Jesus entra na sua vida. Na hora em que você entende que Jesus chegou na sua vida, a Bíblia diz para que a bênção chegasse em Jesus Cristo. Porque o descendente não era Isaac, o descendente era Cristo. Da mesma forma acontece com Davi e acontece com Cristo. Davi vem e é levantado como rei. Quando Davi se levanta como rei, a Bíblia diz que Davi conquista o império com a sua espada, derramando sangue. Para que ele conquista aquilo? Para o filho que viria, chamado Salomão, administrar toda aquela riqueza com a sabedoria. Isso aconteceu com Cristo Jesus. Ele é a espada de Deus. Ele derramou sangue e conquistou tudo para nós. Para que agora a igreja, pelo Espírito Santo, domine tudo, conquiste tudo e administre tudo que Jesus conquistou para você. Diga um amém a alguém. Aleluia. Diga: eu sou um abençoado. Aleluia. O que eu faço prospera. Diga: eu não estou lutando por bênção. As bênçãos me seguirão e me alcançarão. Esse é um ano de avalanche de milagres na sua vida. O diabo vai ter que parar de resistir ao milagre que é seu, porque hoje à noite você vai tomar posse pela fé. Não aceite pobreza, não aceite doença, não aceite maldição. A maldição acabou. Se Jesus entrou na sua vida, acabou a maldição na sua vida. E a ordem de Jesus é: prega o evangelho, fala as boas novas. E quais são as boas novas? Nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Ele. Aqui eu quero te fazer uma pergunta: você já viu algum rei pobre? E segundo a Bíblia, você é rei e sacerdote. Só existe um rei pobre, o que perdeu o reinado. E Jesus é rei dos reis. Então ele é o cabeça do reino. Não tem como mais ser destituído. O primeiro Adão perdeu tudo, mas o segundo Adão não perde. Nós não estamos no primeiro? Nós estamos no segundo. Porque a Bíblia diz que Adão é uma imagem daquele que havia de vir. E quando Jesus veio, ele era o verdadeiro Adão. E nós estamos nele. E agora a Bíblia diz que ele não morre jamais. A Bíblia diz que o seu reinado é eterno, que o seu governo não passará e que por causa disso ele pega todo o poder e autoridade e diz: vai no meu nome. Tem que dar certo para você. Vou dizer de novo: tem que dar certo para você. Vou dizer de novo: tem que dar certo para você. Em nome de Jesus, você tem que prosperar, você tem que crescer. Se você se firmar na fé, se posicionar na fé, essa doença tem que sair do seu corpo, a pobreza tem que sair da sua família. Você é o ponto de virada onde Deus vai mudar toda a história da sua família. Ô meu irmão, pega isso hoje à noite. Deus vai te usar para mudar a história da tua vida, da tua família. Tome um posicionamento hoje à noite. Eu sou o que Deus diz que eu sou.
Eu tenho o que Deus diz que eu tenho e eu posso. Oh, aleluia. Diga para o seu vizinho, em nome de Jesus, levante-se com autoridade. Diga para ele, Jesus te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Diga, o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Diga, eu paraliso hoje à noite toda a influência do inimigo sobre as bênçãos da minha vida. E eu libero agora, bênção venha, bênção se manifeste, provisão venha. Oh, rabacanda laba, soreberianda rabaraia. Não aceito não como resposta, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Aleluia! 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 Pegue seu milagre hoje à noite. Pegue sua cura hoje à noite. Pegue sua casa hoje à noite. O Evangelho é boas novas. Acabou o tempo de miséria. Salmos 84:11 diz: o Senhor não negará bem algum aos que andam na justiça. Se você anda na justiça, Deus não nega bem algum. Bem tem a ver com carro. Bem tem a ver com casa. Deus disse, eu não nego bem algum. Se você andar na justiça, Deus não nega nada para você. Salmos 89:34, ele diz: eu não alterarei o que estabeleci na minha aliança, eu não vou mudar o que estabeleci para você. Ou seja, quem crê recebe. Que coisa, não? Quem crê recebe. Quem crê recebe. Quem crê recebe. Quem crê recebe. Obrigado, Pai, é meu. É só isso que você tem que fazer. Depois que você orar pelo que está escrito, diga, Pai, obrigado é meu. Oh, obrigado já é meu. Toda vez que se lembrar, Pai, obrigado já é meu. Aleluia. Fica na fé, fica na fé. Deus se agrada. A coisa mais maravilhosa que eu vejo na Bíblia é quando Daniel se prostra para orar. E a Bíblia diz que ele foi buscar nos pergaminhos. E ele começou a ler o livro de Jeremias. E ele descobriu no livro de Jeremias que já era para o povo estar livre e vivendo em abundância. E era só 70 anos. Ele já faz mais de 70. Então por que não aconteceu? Porque alguém precisa se posicionar. Lembre-se, Deus é Espírito. Para Deus entrar na terra, ele precisa de um corpo. A palavra é Espírito. Para a palavra entrar na terra, precisa de uma boca. Por isso que a palavra que é Espírito precisa da sua boca. E a sua boca está escrita assim sobre ela: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então Daniel pegou aqueles escritos e disse: espera aí, já fazem mais de 70 anos e nós ainda estamos como escravo. Eu não aceito isso. E todos os dias começou: obrigado, Pai, estamos livres. Obrigado, Pai, estamos livres. Obrigado, Pai, estamos livres. 3 vezes no dia ele começou a fazer aquilo. 3 vezes no dia ele começou a louvar. 3 vezes no dia ele começou a dar graça. 21 dias depois, um anjo chegou na sala dele e disse: Daniel, você é muito amado. E aí ele disse: Daniel, no primeiro dia, presta atenção, no primeiro dia, Deus enviou sua resposta. Eu peguei engarrafamento lá em cima. O príncipe da Pérsia me resistiu. Veja, não é Deus que está te resistindo. Deus não está segurando tua bênção. No minuto que você orou, Deus disse: está feito. Está feito. Aí o anjo diz algo interessante, pastor. Ele diz assim: olha, o príncipe da Pérsia me resistiu, mas eu vim por causa das tuas palavras.
Daniel não muda a confissão do primeiro dia ao 21º. Ele continua dando graças. O que é graças? Louvando a Deus por um benefício recebido. Ou seja, se lembrou do que você pediu, só dê graças. Não precisa pedir a Deus 10 vezes. Ele já ouviu. A partir de agora, obrigado, Pai é meu. 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 Lembrou de novo? Oh, obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Já vai dançando na sua casa. Se você está crendo por um sofá novo, já joga o velho fora. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Yeah! Aleluia! Então ele está lá louvando a Deus, e o anjo chega e diz: eu vim por causa das tuas palavras. Diga para o seu vizinho: Deus vem por causa das suas palavras. Então fale bênção hoje à noite. Fala bênção hoje à noite. Fala bênção hoje à noite aí, vai. Eu sou um abençoado, tudo que eu faço prospera. O Senhor está comigo, nada me faltará. Diga: dinheiro venha para mim agora, provisão venha para mim agora. Esse vai ser o melhor final de ano da minha vida e da minha família. Uau! Aleluia! Oh, aleluia, gente. Está lá louvando, está lá declarando, está lá. Pelas palavras você cria seu milagre. Diga: minhas palavras vão criar o meu milagre. Não fale que você é pobre. Não fale que você é um desgraçado. Não fale que você não consegue. Não fale porque eu nasci nessa família. Não, você agora nasceu no reino de Deus. Você é uma nova criatura. Deus vive em você. Você é templo do Espírito Santo. Você é a justiça de Deus. Você é mais que vencedor. Você é templo do Espírito Santo. Então Daniel está lá confessando, o anjo chega e diz: olha, eu vim por causa das suas palavras, eu estou trazendo sua resposta, eu vou voltar para batalhar lá. O que aconteceu aqui? A confissão acelerou o processo de manifestação. Oh, aleluia. Oh, se você entendesse que o seu milagre está aqui, você não ia parar de falar. Oh, aleluia. Depois eu vou combinar com o pastor para vir ensinar a conferência da fé, as 4 linhas da fé para você. E vai ser 4 dias pegado. E nós vamos ensinar você como é que pinta o quadro para chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Uau! Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A glória de Deus está aqui hoje à noite. Pega o teu milagre hoje à noite. Saia daqui convicto de que Deus não está segurando nada seu. Saia daqui convicto que Ele já te deu. Saia daqui já louvando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Lembra a casa que Deus te deu, já louva. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, já é meu. Quando o meu segundo filho nasceu, todas as taxas dele nasceram desreguladas. O Elias, ele nasceu de 8 meses. E aí o médico olhou e disse: pai, todas as taxas do seu filho estão muito mal. E ele está tão fraquinho que a gente não pode tirar sangue suficiente para fazer o exame todo. Tem que fazer por parte. Eu disse: quais são as taxas? Ela disse: isso. Eu disse: onde é que ele está? Está ali na incubadora. Entrei naquela UTI, estava meu Elias lá, coloquei a luva, coloquei a mão e disse: taxa, suba. Voltei para o quarto. No dia seguinte ela fazia o exame e via o que tinha acontecido nas taxas anteriores para me dar as próximas taxas. Aí ela disse: pai, Ave Maria, Nosso Senhor de graça.
As taxas subiam, homem. O senhor quer voltar lá? Porque tem mais 3 taxas. Aí eu fui lá. Foram 3 dias desse jeito. Eu mandava subir, as taxas subiam. No 4º dia ela disse, pai, pai, vala-me Nossa Senhora. As taxas subiam, homem. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, olha, mas tem mais 3 taxinhas. Isso aí, até em casa eu tenho certeza agora que esses negócios vai subir. O que mais me preocupa, eu não lhe dou alta agora, porque o sopro no coração dele está muito grande. E aí a gente tem que fazer outros procedimentos. Eu disse, me leva lá. Eu disse, sim, na hora. Vala-me Nossa Senhora. Vala-me Nossa Senhora. Venha. Eu entrei lá, eu coloquei minhas mãos em cima daquele tubo lá onde ele estava. Eu disse, pai, eu sei ordenar a taxa subir. Só não sei fechar sopro no coração. Aí ele disse, sopre. E eu disse, soprar? Ele disse, não foi assim que eu criei o homem? Soprando. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi soprou. Eu disse, tá bom. Eu disse, em nome de Jesus, eu ordeno esse sopro no coração do meu filho desaparecer. Voltei para o quarto. Daqui a pouco chega ela com Elias no braço, chorando, e disse, esse seu Deus é verdadeiro. Pode levar seu filho para casa. Você não precisa mais ficar aqui. Libere sua fé para o seu milagre. O bom é que o seu milagre não está dependendo de ninguém. Só está dependendo de você. E Deus está por trás te apoiando. Sabe quais são as palavras de Deus no meio da sua pressão? Ele diz, ei, eu estou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se você passar pela água, eu estou lá. Se passar pelo fogo, eu também estou lá. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te levanto. Oh, aleluia! Você não tem motivos para desistir. Você não tem motivos para duvidar de Deus. Ele ama você. Ele ama você. Oh, xarabacandalabas. O diabo pinta um quadro com a resistência da bênção chegando até você. O diabo quer trabalhar na sua mente que Deus está segurando, que você fez alguma coisa errada e por isso que não merece receber agora, que você não tem estrutura para receber agora nada. Na nossa vida em tempo nenhum a gente tem estrutura para receber nada. Se você for esperar ter estrutura para ter 1 milhão, nunca vai ter. Porque a gente está crescendo todo dia. E eu não quero esperar 100 anos para ter 1 milhão. Então comece a crer agora. Qual é a estrutura que você pega? A de Cristo. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós estamos fundamentados, arraigados e alicerçados em amor. Pega a estrutura de Cristo. Sabia que você pode voar? É só entrar no avião. A gente não diz, né? Eu voei. Cadê o pastor? O pastor está voando. Como é que ele está voando? Está dentro de um avião. Você quer vencer? Entra em Cristo. Aleluia. Eu gostei do exemplo que um irmão deu bem interessante. Imagine que você é um grilo e tem um grande inimigo perseguindo você, querendo destruir você. E você vem pulando, fugindo. E aquele cara quer vir esmagar você. E aí ele disse que o grilo vai de uma pedra e pousa na cabeça do leão. E de repente aquele inimigo para de perseguir. Aí o leão olha para ele assim e faz... E ele recua. Ele não recua com medo de você? Ele está recuando por causa do leão. O segredo é onde você está. Diga, se você está no cabeça, ele é o leão da tribo de Judá que o diabo não pode enfrentar. Então, pula para lá. Vai para a sua posição.
Vai lá para oração, meditação na palavra, louvor. Quer ver milagres? Pratica o que a palavra diz. Quer ver Deus sacudir cadeias e abrir todas as portas? Faça o que Paulo fez. Numa pressão violenta, ele cantou mais alto. Pratique o espiritual. Você vai ver o natural se alinhar. Pratique o espiritual. O diabo diz, não dê, aí você aumenta a sua oferta. O diabo diz, para que está orando em línguas? Aí você aumenta as línguas. Aumenta até o som dela. Para você mesmo ver. Aumente suas confissões. Pastor, eu sou tão instável. Pai, tua palavra diz que em Cristo eu sou estabelecido. Obrigado, eu sou estabelecido. Minhas emoções são estabelecidas. Trabalhe nas áreas em que o diabo apresentar. Use o diabo como um bom repórter. Ele diz, você tem medo? Você diz, obrigado. Obrigado, Pai. Deus não me deu espírito de medo. Obrigado, Pai, não me deu espírito de medo. Aleluia. O diabo diz, você não pode. Você diz, obrigado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo vai deixar de falar com você. Eu, às vezes, procuro entender porque as pessoas ouvem mais o diabo do que Deus, pastor. É impressionante o número de pessoas que dizem para mim, o diabo disse isso, o diabo disse aquilo. E Deus não diz nada. Pare de ouvir o diabo. Pare de falar para Deus o que o diabo está fazendo. Deus não quer nem saber, porque Deus sabe que ele é um mentiroso. Senhor, o diabo está fazendo isso. Senhor, o diabo está fazendo... Deus deve dizer para você, ei, cala a boca, eu não quero ouvir isso. Eu não quero saber quem ele é. Tem uma coisa interessante no louvor. Quando os Salmos falam isso, que você deve exaltar a Deus no meio da presença dos seus inimigos. O que é o louvor? O louvor é uma lembrança para o inimigo de como ele foi derrotado, por quem ele foi derrotado e o que aconteceu na sua derrota. Vamos dar exemplo que você é torcedor de um grande time de futebol no Brasil. E esse time vai jogar contra o seu maior oponente. E esse maior oponente ganha do seu time. Você ama o seu time, você gosta do seu time, você perdeu e vai encontrar com esse seu amigo no dia seguinte no trabalho. Então, o que é que ele vai fazer? Só basta ele cantar o nome do time dele. E quando ele canta o nome do time, ele lembra para você a vitória, a sua derrota. O massacre que foi. E se ele continuar insistindo, ele vai te irritar. A Bíblia deve e diz para nós que nós devemos cantar na presença dos nossos inimigos. Então, quando o diabo pensar que fez tudo, você começa a cantar assim, Jesus, o nome sobre todo nome. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus ressuscitou. O que é que você está fazendo? Você está trazendo na memória de Satanás quem é Jesus, o que ele fez. Automaticamente o diabo entende. Eu sou o derrotado aqui. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Está sofrendo, louve. Seu louvor invade os céus. Oh, eu gosto disso. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando dos espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Oh! A segunda pior coisa que o inimigo quer ouvir é uma risada na cara dele. Não tem nada mais que irrite um derrotado do que você rir. Ele está rindo de quê? E você...
Como diz o meu amado pastor Daniel de Jesus, perdeu, diabo velho. Tem pessoas precisando rir um pouquinho aqui. Você está sério demais para ser um vencedor. Você já viu vencedor sério? Todo que ganha é vencedor. Eu sou um vencedor. Diga, eu sou um vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Eu sou um abençoado. Tudo que eu faço prospera. Diga para o seu vizinho, em nome de Jesus, prospere. Diga, eu declaro sobre sua vida que este vai ser o melhor final de ano que você já viveu. Gente, o evangelho é bom demais. Pega o que está escrito e só repita com convicção. O compromisso é o que Deus disse. Foi Deus que disse. Você só está repetindo o que Ele disse. Aleluia. Pega seu milagre hoje. Já começa a desenhar como vai ser sua casa. Começa a desenhar. Vai lá e desenha. Vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Começa a desenhar como vai ser a igreja lá. Começa a desenhar o prédio. Vai acontecer. Começa a desenhar. Começa a falar. Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado, Pai, já é meu. Meu irmão, começa a desenhar e assim será. Eu gosto quando Jesus olha para uma planta e diz, seca. Só que o texto diz assim, ele respondeu. Eu fiquei pensando, respondeu? Então, se ele respondeu, é porque ela falou. Eu disse, Senhor, as coisas falam? Ele disse, claro que fala. Ele disse, abra sua geladeira. Eu abri. Eu disse, o que é que ela falou? Eu disse, que só a graça. Foi quando eu aprendi a ordenar ela ficar cheia. Sua geladeira não falta? Claro que ela fala. Seu armário não fala? Claro. Por isso que você só tem essas roupas. Porque ele diz, aí você repete. Meu Deus, só tem isso. Só tem isso. Você tem... Você tem que aprender a falar contrário ao que vê, porque você não anda por vista. Você anda por visão. Tem uma diferença muito grande entre vista e visão. Muito, enorme. Vista é tudo isso que você está vendo. Visão, você vê por trás dessa parede. Você está aqui e está vendo seu carro lá fora? Com palavras você não me leva até lá? Se eu ligar para você e você dizer, pastor, sai aqui, pegue para a esquerda, terceiro carro é o meu. Então, com palavras você me guia até seu carro. Deus usa a palavra para guiar você até o seu milagre. Aleluia. Oh, aleluia. A unção está aqui, gente. Meu Deus do céu. Então começa a gerar o seu milagre a partir daí. Rindo das suas circunstâncias. Desenhando o seu milagre. E vendo o invisível. E confessando. Pai, obrigado, já é meu. Oh, Pai, obrigado, já é meu. Oh, Pai, obrigado, já é meu. Oh, eu te agradeço. Diga ao seu vizinho, vai ser o melhor final de ano de toda a sua vida. De novo, de novo, de novo. Fala para você 3 vezes, vai ser o melhor final de ano de toda a minha vida. Vai ser o melhor final de ano de toda a minha vida. Vai ser o melhor final de ano de toda a minha vida. Aleluia. Diga, fé, fala. Diga para o seu vizinho, fé, fala, meu irmão. Diga para ele, então fale alguma coisa sobre sua vida aí. Vai, fale. Vamos, fale sobre sua vida, fale. Fale que você é abençoado, fale que você é abençoado, fale que você é próspero, fale que você é rico, fale que você é milionário, fale que o dinheiro está vindo para você, fale que não vai faltar nada, não vai faltar nada para essa reforma, não vai faltar nada para a reforma da igreja, não vai faltar nada para a reforma da igreja. Eu digo, dinheiro venha dos 4 cantos dessa cidade
para essa reforma, em nome de Jesus. Eu declaro aquele templo lindo, com telão de LED, com luzes, iluminação, câmeras profissionais, computadores de última geração, a equipe de mídia tendo o melhor equipamento para produzir o evangelho. Venha cadeiras acolchoadas, venha ar-condicionados, venham salas estruturadas, venham, 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 venham. Venha dinheiro em abundância para essa igreja. Venha dinheiro em abundância para a sua mão. Em nome de Jesus, diga comigo: dinheiro, venha para mim agora. Louve, 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 louve. Louve, levante suas mãos e louve. Levante suas mãos e louve, louve. Chegou o tempo de abundância. Chegou o tempo de fartura. Chegou o tempo de bênçãos sobrenaturais. Vai ser uma bênção atrás da outra. Uma bênção atrás da outra. Uma bênção atrás da outra. Vai ser bênção sobre bênção sobre bênção sobre bênção. Comece a orar em línguas e dar graças. Só isso. Comece a orar em línguas e dar graças. Vamos, vamos, vamos. Enche esse lugar de louvor. Grupo de louvor, vamos lá. Enche esse lugar de louvor e adoração. Enche esse lugar de gratidão. Oh, enche esse lugar de gratidão.